Sabemos que já houve racismo na história da cristandade, mas poderá o cristianismo, como Cristo o ensinou, ser racista? Afinal de contas, o que diz a Bíblia sobre o racismo? O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Ruben Chama neste 20º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, o meu nome é Ruben Chama e estamos aqui em mais um Razoavelmente, em que, com o Henrique Guerreiro, o nosso co-anfitrião, Olá. voltamos a discutir e a falar sobre esta questão tão polémica, que é o racismo. Henrique, não sei se te recordas, espero que sim, porque foi há pouco tempo. Exato. Estivemos a falar sobre tentar encontrar uma definição base de racismo, para sabermos do que é que estamos a falar. Não é? Senão toda a discussão é inútil, é inútil, né? Se nós não soubermos o que é que a palavra significa. Exatamente. E chegámos a uma definição base em que seria basicamente a crença ou atitude entre pessoas de raças diferentes, uma crença ou atitude negativa relativamente ao outro de raça diferente, apenas baseado nessa diferença racial ou nessa diferença étnica ou cultural. Portanto, também há aqui um conceito de raça associado. Portanto, independentemente das raças, ou seja, e se a raça é uma minoria ou uma maioria, basta, portanto, que haja duas pessoas, uma pessoa agressora que agride outra pessoa, e porque apenas essa pessoa tem uma raça diferente. Portanto, agride, psicologicamente, fisicamente, ou seja, o que o for, ou apenas que pensa mal dessa outra pessoa. Ou acha que a sua raça é superior, que ela é superior ou vale mais do que a outra pessoa por causa disso. Mesmo que não faça nada, mas que ache isso, que tenha essa crença, já está a ser racista. Não é? Exatamente. Portanto, chegamos a essa definição de racismo. Exato. É atroz, não é? Mas isto existe. Isto existiu ao longo da história e ainda existe hoje. Muitas vezes até se pode dizer que é empolado, que é exagerado. E, eventualmente, em alguns casos até será. Mas é verdade que ainda existe racismo. E, na verdade, como tu dizias, é possível que continue a existir durante muito tempo, infelizmente, não é? Sim. Mas porque tem a ver, em parte, com a nossa natureza humana. Exato. Porque eu até falei que está associado um bocado ao tribalismo. Uhum. E o tribalismo, nós humanos somos muitas vezes muito tribalistas. Exatamente. Né? Só que o facto de ser uma coisa que faz mais ou menos parte da nossa natureza não quer dizer que seja uma coisa desejável, não é? É uma coisa para com a qual nós temos que lutar ativamente contra ela. E nós todos, né? Nós às vezes pensamos, eu não sou racista, mas nós às vezes, mesmo pessoas que não têm uma ideologia racista, às vezes temos também de ter cuidado com nós próprios, né? Porque também caímos nessa armadilha. Nós também temos a natureza humana e, portanto, sem dúvida. É uma luta que todos devemos fazer contra essa tentação. Exatamente. Né? Mas e porquê? Porquê é que temos que ter esta luta? Para quem nos ouve, se ainda não foi notório, isto é um podcast cristão, somos o Grupo Bíblico Universitário e pensamos o mundo, pensamos as coisas a partir de uma perspectiva cristã. E, de facto, o que é que o cristianismo tem a dizer sobre o racismo? Eu acho que é importante fazer aqui uma distinção porque, ao longo da história, o cristianismo também já esteve associado a atos racistas, não é? Portanto, Exato. Talvez fosse interessante fazer uma distinção entre aquilo que o cristianismo deve ser e aquilo que os cristãos fazem. Mas isso vamos fazer mais à frente. Vamos talvez começar a falar sobre o que o cristianismo é e o que é que diz sobre o racismo. Para nós vermos o que o cristianismo é, nós temos de ver aquilo que o Cristo, né, do cristianismo disse e o que é que ele acreditava. E a nossa informação, de acordo com as evidências que nós temos, é que Jesus, que é o Cristo, né, do cristianismo, ensinou contra o racismo e ele, portanto, depositava confiança nas escrituras bíblicas e por isso nós hoje em dia, como somos seguidores de Jesus, somos cristãos, nós também depositamos confiança nessas mesmas escrituras. Exato, exatamente. E portanto, para nós vermos o que é que o cristianismo tem a dizer sobre o racismo, o que faz sentido nós fazermos
é olharmos para o que está escrito na Bíblia acerca desse tema. Né? Sim, pelo menos acho que começar há por aí. duas- Pelo menos começar por aí, Exato. exato. Pelo menos começar por aí. Claro que depois também podemos analisar o que é que historicamente pessoas disseram, pessoas cristãs disseram Exatamente. sobre isto, mas as fontes primárias, as fontes que interessam, que têm autoridade para um cristão, são as fontes bíblicas. Exato. Né? Uhum. Eu acho que é importante nós olharmos para duas coisas. Em seguimento do que tu falaste sobre a definição de racismo, é importante nós olharmos para o que, se na teoria, ou seja, se a ideia de que há uma raça superior a outra é uma ideia que pode ser compatível com o cristianismo, e se a atitude negativa perante outras pessoas por causa da sua raça também pode ser compatível com o cristianismo. Portanto, aí nós vamos e temos aqui algumas passagens bíblicas que nós gostávamos de discutir, porque acho que é importante nós fundamentarmos o que estamos a dizer no texto. Sim, né? Não sem dúvida. Podemos falar aqui sobre o que a Bíblia ensina, mas se não lermos é complicado. Sim, sem dúvida. Portanto, começamos aqui com o Antigo Testamento, que embora tenha assim uma fama às vezes má, nós acreditamos nele, não é? E o Antigo Testamento, o Deus é o mesmo, do Novo e do Antigo. E diz assim: o Senhor, isto é Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 a 19. Pois o Senhor, o teu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe o alimento e a roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. É brutal. É brutal. Já agora, comentando esta passagem, há pessoas que acreditam que a Bíblia é racista. E isso justificando também olhando para determinados cristãos, não é? Ou pessoas que se dizem cristãs. E lembro-me recentemente no Instagram, alguém disse assim, a Bíblia é racista. E eu acho que isso é de acordo com uma hermenêutica, ou seja, com uma interpretação do que lá está escrito muito errada. Porque se fizermos assim um overall, peço desculpa, fizermos um plano grande da revelação de Deus, o que temos é Deus a criar um homem e uma mulher, a criar a humanidade. Foi o próprio Deus que criou os tempos e os lugares em que cada homem devia viver e que escolheu um povo, é verdade, escolheu um povo, mas não para ser superior, mas para ser instrumento. Isto é muito interessante. Para ser instrumento, para ser sacerdote, ou seja, representante de Deus na terra. Portanto, quando se pensa no povo judeu, é como um povo escolhido por Deus para, através dele, como Deus disse a Abraão, através desse povo, abençoar todas as famílias da terra. E a missão desse povo é concretizada na sua plenitude no quê? Em Jesus. Num membro desse povo, Jesus Cristo, Exatamente. que era um judeu, ok? Exatamente. Jesus Cristo não era um ocidental, às vezes as pessoas esquecem-se disso. Exato, não era loiro de olhos azuis. Ele não nasceu em Nova Iorque. Portanto, Jesus Cristo, que era um judeu, ele de facto cumpre essa missão, né, de sacerdotal do povo judeu na sua plenitude, morrendo pelos pecados da humanidade. Exatamente, né? exatamente. Portanto, não... Deus amou o mundo, não amou apenas Exato. um determinado povo. E isso é muito E importante. mesmo no judaísmo, também acho que é importante explicar uma coisa, que o povo de Deus, o povo que Deus, portanto, o que tu estavas a falar, do povo escolhido, Sim. Havia pessoas que podiam entrar nesse povo. Exato. Que não tinham nascido, digamos, de sangue nesse povo. Exatamente. Portanto, E isto que tu disso. acabaste de ler em Deuteronômio é uma lei para este povo. Exato. Esta ideia de amar o estrangeiro é mesmo... Porque eles também foram estrangeiros. Para quem não sabe, os povos israelitas estiveram no Egito na escravidão, né? Durante muito tempo, e depois foram libertados, e Deus diz-lhes: ok, então vocês agora têm de amar o estrangeiro, porque vocês lembrem-se que também foram estrangeiros quando, na terra do Egito. Isto é muito interessante. E que mais passagens, por exemplo, gostarias de partilhar? Portanto, também temos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 35. Sim. Diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo.
Portanto, aqui mais uma vez a ideia de que Deus não faz distinção entre raças, não é? Qualquer um que diz aqui que o teme e faz o que é justo, Deus aceita. Exatamente, estamos aqui a falar apóstolo Pedro, um dos apóstolos principais, representantes do que é o cristianismo, e também Paulo tinha algo a dizer sobre isso, não é? O apóstolo Paulo também era Pedro também era um judeu. Exatamente. E Paulo, aqui o que é que depois dizia? Paulo em Coríntios diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado beber de um único espírito. Portanto, Paulo basicamente está a colocar como iguais os judeus e os gregos, não é? E aqui Portanto, os gregos, é importante importante que não eram judeus. Exatamente, os gregos aqui é simbólico no sentido de que qualquer... há noutras passagens, Paulo também faz a distinção entre judeus e gentios. Gentios eram todos os que não seriam judeus, portanto, nós seríamos gentios, por exemplo. Escravos e livres. Escravos e livres, também que é muito interessante. É muito interessante, especialmente porque estas coisas foram escritas há 2000 anos, não é? Portanto, estas coisas foram escritas há mais de 2000 anos e achar que escravos e livres são iguais e de alguma forma a nossa fé cristã torna, digamos, eu vou usar um estrangeiro. Um equalizador. Exato, the equalizer, né? Podes dizer em português, equalizador. Exato, ok. Sim. Depois quero ler aqui só mais duas passagens, falando ainda um bocado sobre isto. Portanto, no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 10. Depois disso olhei diante de mim, estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Bem, não dá para ser menos racista do que isto, não é? Exato, todas as tribos, nações, povos e línguas. Exatamente, é bastante abrangente. Efésios 2, 14 a 18. Pois ele é a nossa paz, o qual Deus fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, qualquer inimizade, uma barreira, não é só entre Deus e os homens, mas também o objetivo é ser entre os próprios homens, não é? Exato. E há uma passagem que também podemos falar, que agora não tenho aqui. Bom, é uma frase que toda a gente conhece. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, não diz que Deus criou o branco, ou o amarelo, ou o verde, ou o verde, a cor. Os ETs, sim, também não podemos estar a excluí-los disto. Se existirem verdes, também fazem parte. À sua imagem e semelhança, então quer dizer que nós temos a imagem de Deus, todos os seres humanos. E aí acho que isso é um argumento impossível de contrariar no cristianismo. Se temos uma base cristã, nós não podemos dizer que há uns que valem mais que os outros. Porque todos têm a imagem de Deus, todos têm exatamente o mesmo valor. Exatamente, portanto, porque normalmente o racismo deriva dessa ideia de que somos superiores aos outros. Se isso não há, não pode haver racismo, porque somos mandatados a amar todos, portanto, não pode ser de forma desigual, não se pode fazer exceção de pessoas. A Bíblia é muito clara relativamente a isso. Mas alguém agora pode dizer, e muito justificadamente, isso é tudo muito bonito na teoria e tal, mas na prática a teoria é outra. Não é bem assim, não é? Por exemplo, o caso do Gandhi, que dizia, eu gosto muito de Jesus Cristo, mas não gosto tanto dos cristãos, não é? Porquê? Porque ao longo da história vimos pessoas que se diziam cristãs a terem atos racistas, não é? Exato. A terem esta atitude de uma raça superior à outra e de violência relativamente, ou opressão relativamente a essas raças, não é? Mas eu acho que é mesmo importante fazer esta distinção entre o que o cristianismo deve ser e o que expresso na pessoa de Jesus Cristo, e as pessoas que estão a tentar caminhar, a tentar ser aquilo que
Jesus diz que nós devemos ser. Podemos distinguir o cristianismo da cristandade, não é? Também, porque há muitas pessoas que se dizem cristãs, pois não são, na prática. Historicamente até é mais ou menos expectável que tenham havido pessoas que eram racistas e diziam, ok, sou cristão, por causa do poder que estava associado à etiqueta cristão, quer dizer... Claro, havia alturas que o povo vai ter a religião que o seu rei tiver, ponto final. Exato. Portanto, há pessoas que eram cristãos nominais, não é? Mas há outros que eventualmente, eu acho que queria chamar a atenção a isto, que há cristãos que até podem ser convictos, ou seja, acreditarem em Jesus e quererem segui-lo como seu Senhor, que na mesma são racistas. E agora estão as pessoas, o quê? Como é que é possível? Aquele podcast do GBU está a dizer uma barbaridade. Mas eu gostava que me dessem a oportunidade de explicar o que eu estou a dizer. Há um caso muito interessante, que é Jesus está a ir para Samaria, que era uma zona, portanto, na zona da Palestina, e que era habitada, era perto da Judeia, e era habitada por uma mistura de raças, ou seja, tinha sido a mistura dos judeus que tinham ficado, portanto, naquele território, junto com outras tribos que não eram judeus. Portanto, tornou-se de alguma forma outra raça, mais ou menos outra raça. E os judeus tinham uma atitude de algum modo racista relativamente a este povo. Portanto, também tinham diferenças sobre os locais de adoração, divergiam teologicamente, mas havia aqui uma aversão quase racista relativamente aos samaritanos. E é muito interessante, já agora, entre parênteses, que o bom exemplo que Jesus dá daquilo que é amar ao próximo é a atitude de quem? De um bom samaritano. Exato. Ele está a falar com os judeus. Ainda judeus. hoje diz isso. Exatamente. Ser um bom samaritano. Já ouvimos. Exatamente. Então ele está a dizer aos judeus que normalmente tinham uma atitude racista para com os samaritanos e vice-versa, os samaritanos também relativamente aos judeus, mas está a dizer que a boa atitude para com um determinado judeu foi a de um bom samaritano. E isto é muito interessante. Jesus a quebrar barreiras. Exato. Mas a questão da Samaria é que Jesus também foi à Samaria e pediu aos seus discípulos judeus para irem tentar arranjar um lugar para dormirem. E eles foram meio chateados e voltaram de mãos vazias. Olha, não houve ninguém. E eles chateados, olha, manda vir fogo do céu para destruir isto tudo. Esta malta não merece, isto é uma paráfrase, esta malta não merece viver, uma cambada, assim. E Jesus diz, olha, diz a Bíblia, Jesus repreendeu-os, e em alguns manuscritos, vocês não sabem de que espírito são. E a resposta, além destas palavras, foi Jesus a falar com uma samaritana. A falar Exato. com uma mulher, começa logo com essa barreira. Mulher, exato. Portanto, há aqui uma ideia de afirmação da mulher e de respeito pela mulher. E uma mulher samaritana. E a oferecer-lhe a vida eterna, a vida que satisfaz, que nós todos podemos ter, a oferecer não apenas aos judeus, mas a oferecer a uma mulher samaritana. Mas é interessante. Estas duas pessoas que andavam com Jesus tiveram um comportamento racista relativamente aos samaritanos. Mas vamos dizer que não andavam com Jesus, podemos dizer que ainda não tinham compreendido bem. Exato. Muitas pessoas, como eu, o Henrique, que seguem Jesus, todos nós temos ainda áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Então, sim, é possível que haja cristãos que, neste aspecto, relativamente ao racismo, ainda estejam na ignorância. Uma ignorância grave. E às vezes, chama, mas até mesmo, estão a todos caminhar. nós somos pecadores e temos pecados diferentes, não é? Exato. E por pecadores significa que pessoas que falham a vontade, que é boa, Exato. perfeita e agradável de Deus, não é? Exato. E claramente o racismo falha. Exato. Como acabámos de ver, fica totalmente ao lado da vontade de Deus. E eu não sei como é que foi contigo, mas eu, depois de me tornar cristão,
houve coisas que eu fazia erradas e eu só deixei de fazer passado algum tempo. Sim. Ou por não pensar nisso, ou por intencionalmente querer ignorar. Quer dizer, porque nós não somos perfeitos. Agora, o que nós temos de dizer... Não, e é um processo também de transformação, não é? não É um processo, exatamente, é um processo. Mas o que nós temos de dizer é que o cristão, ele não se pode contentar com isso. Ou seja, ele deve querer sempre ser melhor e melhorar. E que Deus o transforme mais. E aquele termo assim, teológico que se diz... almejar uma santificação, ou seja, tornar-se mais parecido com Deus, né? Mais com o que Deus quer. Exatamente. Por isso é que o cristianismo, e isto é muito importante, não é tanto uma pertença a um determinado grupo, não é tanto uma decisão que se toma em determinado momento, uma decisão intelectual, é isso também, mas além disso, é um caminho que se faz. E uma relação com uma pessoa, neste caso com Deus, com Jesus. Exatamente. É um caminho em relação com esse Jesus que nos vai transformando. Mas há aqui outra questão que vai ficar para o próximo podcast, que tem a ver com a estigmatização. E isso é um tema que tem muito para falar. Espero que tenham gostado deste podcast e no próximo episódio estamos aqui a discutir ainda o racismo, em particular a estigmatização. Até à próxima. Até à próxima. Já nos segues no Insta? Podes seguir todas as novidades na página razoavelmente.podcast.